Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 39, 40, 41, 42 e 43 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Capítulo 39. A queda de Gog. Ó filho do homem, profetiza contra Gog, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eu coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Eu te farei retornar e conduzindo-te, te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei com um golpe o teu arco da mão esquerda e farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e os animais do campo te devorarão. Tu cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. E isso virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão, acenderão fogo com as armas e queimarão os escudos grandes e pequenos, os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças. Durante 7 anos queimarão tudo isso. Eles não precisarão trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas acenderão fogo com as armas. Roubarão os que os roubaram e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Deus. A derrota de Gog. Naquele dia, darei a Gog uma sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao leste do mar, onde se espantarão todos os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e o chamarão vale de Ramon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los e purificar a terra. Todo o povo da terra os enterrará, e isso lhes servirá de lembrança no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Separarão homens que percorrerão a terra sem parar, a fim de sepultar os que tiverem sido deixados na terra, para purificar. Depois de 7 meses farão a busca. E, ao percorrerem a terra, se alguém vir um osso de homem, levantará um sinal perto dele, até que os coveiros o enterrem no vale de Ramon-Gog. E o nome da cidade será Ramoná, assim purificarão a terra. O grande sacrifício. Ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu faço por vós. Sacrifício grande sobre os montes de Israel, para comerdes carne e beberdes sangue. Comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros e dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos eles engordados em Bazã. Comereis da gordura até vos fartardes, e bebereis do sangue até vos embebedardes, da gordura e do sangue do sacrifício que vos estou preparando. E vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os guerreiros, a minha mesa, diz o Senhor Deus. Estabelecerei a minha glória entre as nações, e todas elas verão o meu juízo que eu houver executado, e a minha mão que eu houver descarregado sobre elas.
Daquele dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor Deus. E as nações saberão que os da casa de Israel foram levados em cativeiro por causa da sua maldade, porque agiram de forma traiçoeira para comigo, e escondi deles o rosto. Por isso os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram pela espada. Eu agi para com eles conforme a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o rosto. Israel será restaurado. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Quando habitarem seguros na sua terra, sem terem medo de ninguém, eles se esquecerão tanto da sua vergonha como de todas as infidelidades pelas quais transgrediram contra mim. Quando eu os trouxer de volta dos povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, serei santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os levei ao cativeiro entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles, nem deles esconderei mais o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém, aleluia. Façamos agora a leitura do capítulo 40 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. O templo restaurado. No início do 25º ano do nosso cativeiro, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia a mão do Senhor veio sobre mim. E me levou em visões de Deus à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia um edifício semelhante a uma cidade no lado sul. Levou-me para lá, onde vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Tinha na mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele estava em pé na porta. E o homem me disse: filho do homem, vê com os olhos, ouve com os ouvidos e guarda no coração tudo quanto eu te mostrar. Pois foste trazido aqui para que eu te mostre isso. Anuncie à casa de Israel tudo quanto vires. Havia um muro ao redor do templo, do lado de fora, e na mão do homem uma vara de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado 4 dedos. E a mais, ele mediu o edifício, que tinha uma vara de largura e uma de altura. Então ele veio à porta oriental e subiu pelos seus degraus, mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de largura, e uma outra soleira, uma vara de largura. Cada sala tinha uma vara de comprimento e uma de largura. E o espaço entre as salas era de 5 côvados. E a soleira da porta, junto ao pórtico, em direção ao templo, tinha uma vara. Ele também mediu o pórtico, em direção ao templo, que tinha uma vara. Então mediu o pórtico, que era de 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o pórtico estava na direção do templo. A porta oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. Ele mediu a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. Em frente de cada sala havia um espaço de 1 côvado. O espaço do outro lado também era de 1 côvado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta, desde o teto de uma sala até o de outra. A largura de uma porta à outra, do lado oposto, era de 25 côvados. Mediu também os pilares, 60 côvados,
e o pátio se estendia até os pilares em redor da porta. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta inferior era de 50 côvados. Havia também janelas na direção das salas e dos pilares ao redor, dentro da entrada, e do mesmo modo no pórtico. E as janelas rodeavam a parte de dentro e havia palmeiras nos pilares. Então ele me levou ao pátio, e dali eu vi salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquele pavimento. O pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas, segundo o comprimento delas. Em seguida ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do pátio interior, por fora, 100 côvados, tanto do lado oriental como do lado norte. Ele mediu também o comprimento e a largura da porta do lado norte, no pátio exterior. Havia 3 salas de cada lado. Seus pilares e seus pórticos eram de 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, a mesma medida da primeira porta. Suas janelas, seu pórtico e suas palmeiras eram da medida da porta do lado oriental. Para chegar a ela, subiam-se 7 degraus, o seu pórtico ficava do lado oposto. Havia uma porta do pátio interior, defronte da outra porta, tanto do norte como do oriente. A distância entre uma porta e outra era de 100 côvados. Então ele me levou ao lado sul e vi ali uma porta voltada para o sul, cujos pilares e pórtico tinham as mesmas medidas que as outras portas. Havia também janelas em redor do seu pórtico, como as outras janelas. Tinham 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Para chegar a ela, subiam-se 7 degraus, estando o pórtico do lado oposto, e havia palmeiras, uma de cada lado dos seus pilares. Também havia uma porta para o pátio inferior e interior, voltada para o sul, cuja distância da outra porta era de 100 côvados. Então me levou ao pátio interior pela porta do sul, e essa porta tinha a mesma medida das outras. As suas salas, os seus pilares e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados de comprimento e 25 de largura. O pórtico em redor media 25 côvados de comprimento e 5 de largura. Seu pórtico era voltado para o pátio, e havia palmeiras nos seus pilares. Para chegar a ele, subiam-se 8 degraus. Depois me levou ao pátio interior, voltado para o oriente. A porta tinha a mesma medida que as anteriores. Suas salas, seus pilares e seu pórtico também tinham as mesmas medidas. Havia janelas ao redor do seu pórtico, medindo 50 côvados de comprimento e 25 de largura. O seu pórtico dava para o pátio. Também havia palmeiras em cada lado de seus pilares, e para chegar a ele, subiam-se 8 degraus. Então me levou à porta do norte, que tinha as mesmas medidas das anteriores, e suas salas, seus pilares e o seu pórtico também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. O seu pórtico dava para o pátio. Também havia palmeiras em cada lado dos seus pilares, e para se chegar a ele, subiam-se 8 degraus. Havia uma sala com a sua entrada junto aos pilares, perto das portas. Aí se levava o holocausto. No pórtico da porta havia 2 mesas de cada lado, onde se imolava o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também havia 2 mesas de um lado da parte externa, junto à escada para a entrada da porta do norte, e 2 mesas do outro lado do pórtico da porta. Havia 4 mesas de cada lado, junto à porta. 8 mesas, sobre as quais se imolavam os sacrifícios. E havia 4 mesas de pedras lavradas para o holocausto, medindo 1 côvado e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de altura.
Sobre elas eram colocados os instrumentos com que se imolavam o holocausto e o sacrifício. Havia ganchos de um palmo de comprimento pendurados por dentro em toda a volta, e a carne da oferta estava sobre as mesas. Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores, no pátio interior que estava ao lado da porta do norte, e elas estavam voltadas para o sul. Uma ficava ao lado da porta do oriente e voltada para o norte. Ele me disse: esta sala voltada para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a sala voltada para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os levitas que vêm servir o Senhor. Ele mediu o pátio, que era quadrado, com 100 côvados de comprimento e 100 de largura, e o altar ficava em frente do templo. Então me levou ao pórtico do templo e mediu cada pilar do pórtico, que tinha 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do pórtico era de 20 côvados e a largura de 12 côvados. E para chegar a ele, subiam-se 10 degraus. Havia colunas junto aos pilares, uma de cada lado. Façamos agora a leitura do capítulo 41 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. O templo restaurado, o santuário. Então me levou ao santuário externo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 10 côvados e a entrada tinha 5 côvados de cada lado. Também mediu o santuário externo, 40 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. Ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada era de 6 côvados, e a largura da entrada era de 7 côvados. Também mediu seu comprimento, 20 côvados de comprimento e 20 côvados de largura. Então ele me disse: este é o lugar santíssimo. Glória a Deus, aleluia. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada sala lateral, 4 côvados, em toda a volta do templo. As salas laterais estavam em 3 andares, uma sala sobre a outra, sendo 30 em cada andar. Havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, para servirem de apoio para as salas laterais, que não eram presas na parede do templo. As salas laterais aumentavam de largura a cada andar, ao passo que se aprofundava o encaixe da parede a cada andar em volta do templo. E havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar, passando pelo segundo. Vi também que havia um pavimento elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram da medida de uma vara inteira, 6 côvados grandes. A espessura da parede exterior das salas laterais era de 5 côvados. E o que sobrava no pavimento fora das salas laterais, que estavam junto ao templo. E o espaço livre entre as salas era de 20 côvados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das salas laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava. Uma entrada para o lado norte e outra para o sul. E a largura desta parte do pavimento era de 5 côvados em redor. O edifício que estava num lugar separado do lado ocidental tinha também a largura de 70 côvados e a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim o templo media 100 côvados de comprimento, como também um lugar separado. O edifício e as suas paredes mediam 100 côvados de comprimento. A largura da frente do templo e do lugar separado, do lado oriental, media 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, no lado de trás.
com suas galerias de cada lado, media 100 côvados. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico do pátio eram forrados. E os três tinham janelas com grades, as galerias em redor, nos 3 andares, defronte da soleira, eram forradas de madeira em redor, do chão até as paredes, as janelas, e as janelas também estavam forradas. Até o espaço em cima da porta, para a sala interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, conforme os padrões. Havia querubins e palmeiras entalhadas, e havia uma palmeira entre cada querubim. E cada querubim tinha 2 rostos. De modo que o rosto humano olhava para a palmeira de um lado e o rosto de leão para a palmeira do outro lado. Era assim em toda a volta do templo. Querubins e palmeiras estavam entalhados desde o chão até acima da entrada, como também pela parede do santuário externo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas e diante do santuário externo havia algo semelhante a um altar de madeira de 3 côvados de altura e 2 côvados de comprimento. Seus cantos, sua base e suas paredes eram de madeira. E ele me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. E tanto o santuário externo quanto o santuário interno tinham portas duplas. Cada uma das portas tinha 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia querubins e palmeiras entalhados nas portas do santuário externo, como os que estavam nas paredes. E havia uma grande cobertura de madeira na parte de fora do pórtico. Também havia janelas estreitas e palmeiras nos 2 lados do pórtico. Façamos agora a leitura do capítulo 42 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. A restauração do templo, as salas sagradas. Depois disso, ele me levou para fora ao pátio do norte e me levou às salas que estavam em frente ao espaço vazio e que estavam em frente do edifício do lado norte. Esse edifício tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Em frente dos 20 côvados, que pertenciam ao pátio interior, e em frente do pavimento que tinha o pátio, havia uma galeria junto à outra em 3 andares. E, diante das salas, havia uma passagem que dava para o pátio interior e tinha 10 côvados de largura e 100 de comprimento, e as suas portas davam para o norte. E as salas superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício. Elas eram de 3 andares e não tinham colunas como os pátios. Por isso se estreitavam desde o chão mais do que as de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às salas e em frente delas, na direção do pátio, havia uma parede com 50 côvados de comprimento, pois o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 50 côvados, ao passo que o da fileira que estava na frente do templo era de 100 côvados. Por baixo dessas salas estava a entrada oriental do pátio. Na espessura da parede do pátio, que dava para o oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, também havia salas, que eram da mesma forma das salas do norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, e com uma passagem diante delas. E a semelhança das portas das salas do lado sul era a porta no alto da passagem, isto é, da passagem bem em frente da parede, à direita de quem entra. Então ele me disse: as salas do lado norte e as do lado sul, que estão em frente ao lugar separado, são salas sagradas, onde os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o pátio,
mas poram ali as vestes com as quais ministram, porque elas são santas, e vestirão outras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Quando ele acabou de medir o templo interior, levou-me pela passagem da porta oriental e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a vara de medir, 500 varas. Mediu o lado norte com a vara de medir, 500 varas. Mediu também o lado sul com a vara de medir, 500 varas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 varas com a vara de medir. Ele mediu os 4 lados. Havia um muro ao redor, de 500 varas de comprimento e 500 de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Glória a Deus, aleluia. Façamos agora a leitura do item do capítulo 43. O templo restaurado, a glória do Senhor. Então me levou à porta que dá para o oriente, e vi a glória do Senhor de Israel vindo do oriente. E o seu som parecia o som de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a aparência da visão que tive era como da visão que tinha tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem estava de pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altares idólatras, pondo a sua soleira junto da minha soleira, e os seus batentes junto dos meus batentes. E havendo apenas um muro entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que lancem para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O templo restaurado, o altar dos holocaustos. Ó filho do homem, mostra o templo aos da casa de Israel, para que se envergonhem das suas maldades, meçam eles o modelo. E, caso se envergonhem de tudo que praticaram, mostra-lhes a forma deste templo, a sua aparência, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todas as suas normas e todas as suas leis. Escreve isto à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas normas e as cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. E essa é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados. O côvado grande é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura por 1 de largura. E a sua borda junto à sua extremidade, ao redor, será de 1 palmo, e esta será a base do altar. E do fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 2 côvados, e 1 côvado de largura. E desde a pequena saliência até a saliência grande, será de 4 côvados e 1 côvado de largura. E o altar superior será de 4 côvados, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a lareira do altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, será quadrada. E a saliência terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura. Nos seus 4 lados, e a borda ao redor dela será de meio côvado, e o fundo dela será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus darão para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estas são as normas para o altar no dia em que o fizerem, para oferecer holocausto sobre ele e para aspergir sangue sobre ele.
Diz o Senhor Deus: darás um bezerro para oferta pelo pecado aos sacerdotes levitas da linhagem de Zadoc, os quais vêm me seguir. E pegarás do seu sangue e o porás sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 cantos da saliência e sobre a borda ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo designado para isso, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para a oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro de rebanho sem defeito. Do rebanho sem defeito. Tu os trarás diante do Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Durante 7 dias eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem defeito. Durante 7 dias espiarão o altar e o purificarão, assim o consagrarão. Ao final desses dias, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas sobre o altar, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, glória a Deus, aleluia. Bem, então encerramos assim a leitura dos capítulos 39, 40, 41, 42 e 43 do livro de Ezequiel. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra, Senhor. Senhor, põe um fim a esse conflito entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Senhor. Pai, pedimos também pela cura, Senhor. Há várias pessoas enfermas nesse momento, muita enfermidade no meio do seu povo, Senhor. Do teu povo, Senhor. Cura todos, Senhor, de forma milagrosa, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.